Mentira número 8. Mais memória RAM significa mais desempenho. Essa é bem polêmica e periga aparecer gente para me xingar nos comentários. Todo mundo sabe que quanto mais memória RAM você colocar no computador, mais rápido ele fica, certo? Na verdade não. Ou melhor, em alguns casos até pode ser, mas não sempre. A memória RAM serve para armazenar os programas que estão rodando e os dados com os quais esses programas estão trabalhando. Então, em teoria, a quantidade de memória não interfere no desempenho. A questão é que há muito tempo a arquitetura dos PCs utiliza um recurso chamado memória virtual, que era muito importante lá no início quando a quantidade de memória era muito limitada. Para você ter uma ideia, os PCs XT tinham menos de 1 MB de memória e os primeiros 386 tinham 2 MB ou 4 MB. Note que eu estou falando de megabyte, não de gigabyte, ou seja, tinham 1000 vezes menos memória do que um computador atual de 4 GB, que hoje em dia é considerado pouco. O que a memória virtual faz é o seguinte: quando um programa precisa alocar uma certa quantidade de memória e não existe memória RAM livre suficiente, o sistema operacional pega uma área de memória que não esteja sendo utilizada naquele momento, copia os dados dessa área de memória em um arquivo na unidade de armazenamento e libera essa área para que o programa possa utilizar. Como a unidade de armazenamento, que nessa época era um disco rígido, é muito, mas muito mais lenta do que a memória RAM, esse processo pode deixar o computador extremamente lento em alguns casos. Como nessa época dos computadores 386 e 486 era muito caro instalar mais memória RAM, acabava que a memória virtual era bastante utilizada e os computadores ficavam bem mais lentos por causa disso. Então, se você instalasse mais memória no seu computador, ele realmente ficaria bem mais rápido. Hoje em dia, a memória virtual ainda existe, mas a quantidade de memória que se encontra nos computadores é muito maior, além do Windows 10 ser extremamente bem otimizado no gerenciamento de memória. Então, a menos que você tenha um PC com muito pouca memória, tipo 4 GB ou menos, dificilmente você vai ter alguma lentidão por causa de falta de memória. Pouquíssimas aplicações, como edição de fotos ou de vídeo em alta resolução, vão exigir que você instale uma quantidade de memória muito grande, tipo mais de 16 GB. Então, se você tem 16 GB de memória no seu PC hoje, não espere que ele vai ficar mais rápido se você instalar mais memória RAM. Mas isso ainda tem um outro lado, o cache. Muitos programas utilizam a memória que está sobrando como cache, ou seja, armazenando informações que já foram utilizadas para o caso de você precisar delas de novo. Então, em certos casos, ele vai acessar essas informações na memória cache e não vai precisar buscar elas novamente no disco rígido ou na internet. Esse recurso pode dar um pouquinho mais de desempenho em certas situações, mas não sempre. Aliás, esse recurso assusta muita gente, porque algumas aplicações, por exemplo, o Chrome, usa boa parte da memória disponível do computador como cache. Então a pessoa vai ver o quanto de memória está disponível e toma um susto ao ver que o Chrome está ocupando quase toda a memória do PC. Aí ela vê que tem muito pouca memória livre e acha que precisa comprar mais memória para resolver o problema. A questão é que o Chrome utiliza essa memória simplesmente porque ela está disponível. Se algum outro programa precisar, ele vai liberar e deixar que outro programa utilize essa memória. Então, na maioria dos casos, você não precisa se preocupar se o seu uso de memória está alto. Nos jogos, a quantidade de memória RAM também não importa muito. Obviamente, se o seu PC tiver muito pouca memória, pode ser que algum jogo não rode ou que você tenha problemas de travamentos durante o gameplay, mas dificilmente você vai aumentar a taxa de quadros média simplesmente por colocar mais memória RAM.